Nossa história começa com várias pessoas surgindo em um lugar completamente estranho. Ninguém sabia onde estava, ninguém entendia como tinha chegado ali, ninguém fazia ideia de que estava prestes a acontecer. Entre os presentes estava Marmota, um mercenário de cabelos loiros. Também havia Raul, um velho guerreiro experiente, Camilo, um vendedor ambulante, Jenna, uma jovem ruiva, e Hannah, um simples fazendeiro. Pelo menos era isso que ele dizia ser. Enquanto todos tentavam entender aquela situação, várias teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que tinha sido transportado por magia, outros pensavam que aquilo era algum tipo de experimento, mas antes de pudesse chegar a uma conclusão, uma pequena fada apareceu diante deles. Ela tinha uma cabeça enorme e um olhar extremamente arrogante. A criatura se apresentou como Cel. Segundo ela, era administradora daquele lugar, e também deixou claro que ninguém deveria tentar fazer nada estúpido. Marmota não gostou nem um pouco daquela conversa. Irritado, ele exigiu respostas. Queria saber quem os havia levado até lá, mas Cel simplesmente respondeu que aquilo não importava. Tudo o que precisavam fazer era obedecer. A resposta deixou Marmota ainda mais furioso. Ele acusou a fada de sequestrar pessoas inocentes e exigiu que ela contasse toda a verdade, mas Cel apenas suspirou. Então fez um aviso simples: se ele continuasse daquele jeito, iriam morrer. Claro que Marmota não acreditou. Afinal, o que uma fada minúscula poderia fazer contra um mercenário experiente? Então ele avançou, e no instante seguinte, sua cabeça foi arrancada do corpo. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu reagir. Um segundo antes ele estava vivo, no outro era apenas um cadáver no chão. O silêncio tomou conta do local. Todos ficaram paralisados. Aquela pequena fada havia acabado de matar um homem, sem demonstrar qualquer esforço. Com um sorriso assustador, Cel deixou uma mensagem clara: qualquer um que tentasse atacá-la seria exatamente o mesmo destino. Foi naquele momento que todos perceberam uma coisa: aquilo não era uma brincadeira, aquilo era real. E a morte também. Pouco depois, Cel anunciou que o mestre havia começado a formar os grupos. Então uma enorme fenda especial começou a abrir diante deles. Parecia literalmente a estrada de uma fase de videogame. A visão deixou todos assustados. Cel explicou que se quisesse sobreviver, precisariam atravessar aquela porta. Mas antes que alguém pudesse entrar, Han resolveu falar. Ele perguntou como deveriam enfrentar qualquer perigo sem possuir armas. A observação chamou a atenção de todos. Diana ficou especialmente desconfiada. Afinal, aquele suposto fazendeiro parecia saber mais do que deveria. Enquanto isso, Cel observava o corpo de Marmota e dizia que ela não havia o matado. Segundo ela, ele havia escolhido aquele destino sozinho. Após uma rápida discussão, armas começaram a surgir para os participantes. Escudos, machados, espadas. Cada pessoa pegou. O primeiro grupo foi enviado para dentro da misteriosa porta. Mas a esperança durou poucos minutos depois. Todos morreram. Foram completamente exterminados, sem chance de reação, sem qualquer resistência. Ao ver o resultado, Cel ficou irritado. Para ela, aquelas pessoas eram apenas inúteis. Logo outro grupo foi formado, dessa vez Hannah e Jenna, e vários outros participantes foram escolhidos. Assim que atravessaram a porta, encontraram uma estrutura gigantesca, uma torre. Foi então que receberam sua missão: escalar aquela torre, chegar ao topo e salvar o mundo. Antes que pudessem fazer perguntas, uma luz os envolveu. No instante seguinte, todos foram teleportados. Quando abriram os olhos novamente, estavam em um campo desconhecido e não estavam sozinhos. Diversos goblins armados já os aguardavam. O pânico tomou conta do grupo. Alguns começaram a correr imediatamente, outros imploravam para sair dali. Mas quando tentaram fugir, descobriram a verdade. Uma barreira invisível cercava toda a área. Não havia escapatória. A única saída era lutar. Diana perguntou se derrotar aqueles monstros permitiria que fossem embora. Hannah respondeu que primeiro precisavam sobreviver. Só isso importava. Enquanto os outros continuavam desesperados, ele analisava a situação. Tudo aquilo parecia extremamente familiar. Familiar demais. E então, a verdade finalmente começou a surgir em sua mente. Porque Hannah não era apenas um fazendeiro. Seu nome verdadeiro era Han Seijin. Ele conhecia aquele mundo melhor do que qualquer outra pessoa ali. Porque aquele lugar era exatamente o mundo de Pikmin Up, o mesmo jogo mobile que ele jogava obsessivamente. Um jogo onde heróis eram invocados para escalar uma torre de 100 andares. Um jogo onde a morte era permanente. E um jogo onde personagens descartáveis eram sacrificados sem qualquer piedade. Até um dia atrás, Han Seijin levava uma vida completamente normal. Estava apenas participando de um evento especial dentro do jogo, tentando conseguir recompensas raras como sempre fazia. Mas durante uma masmorra especial, algo impossível aconteceu. Um monstro de nível 999 apareceu diante de seus heróis. Uma criatura que simplesmente não deveria existir. Han acreditou que fosse um bug. Ficou furioso. Mas então o monstro olhou diretamente para ele através da tela e sorriu. E foi naquele instante que tudo mudou. Porque depois daquele sorriso, Han acordou dentro do próprio jogo. E agora ele não era mais um jogador. Era apenas mais um herói descartável lutando para sobreviver. E o pior de tudo, ele havia sido invocado como um herói de apenas uma estrela. O nível mais baixo possível. O tipo de personagem que normalmente é usado como sacrifício. Ou seja, sua morte estava praticamente programada desde o início. A realidade atingiu Han como um soco no estômago. Ele não estava mais sentado diante de uma tela. Não era mais um jogador controlando personagens. Agora ele era um deles. E pior, um herói de uma estrela. O tipo de personagem que normalmente serve apenas para morrer. Mas não havia tempo para lamentações. Logo após ser transportado para dentro daquele mundo, Han apareceu uma vila tomada pelas chamas. Casas queimavam, gritos ecoavam por todos os lados e vários goblins atacavam os moradores. Uma mensagem surgiu diante dele. Sua primeira missão havia começado: eliminar os goblins invasores. Han ficou completamente confuso. Tudo parecia real demais. O cheiro da fumaça, o calor do fogo, os sons da batalha. Nada daquilo lembrava um simples jogo. Enquanto tentava entender a situação, um goblin avançou diretamente em sua direção. A criatura exibia um sorriso cruel enquanto preparava o ataque. Han conseguiu bloquear o golpe por puro instinto. Seu coração disparava.
parava, as mãos tremiam, mas mesmo assim ele reagiu, usando toda a força que possuía. Arrancou a arma das mãos do monstro e contra-atacou. O golpe acertou em cheio, o Goblin caiu morto. Han ficou parado olhando para o corpo. Aquilo não parecia uma animação, não parecia um NPC, era como se tivesse acabado de matar uma criatura de verdade. Foi então que começou a ligar os pontos. Aquela vila, aquele cenário, aquela missão, tudo era idêntico ao tutorial de Pick Me Up. E antes que pudesse processar completamente a situação, uma nova mensagem apareceu. Um herói estava sendo invocado. Uma luz surgiu no campo de batalha. Dela apareceu uma jovem cavaleira. Seu nome era Shai, uma heroína de 4 estrelas. Assim que chegou, ela olhou para Han de cima a baixo e sua primeira impressão não foi nada boa. Ela achou que ele parecia extremamente fraco. Sem perder tempo, avançou contra os monstros. A diferença de poder era absurda. Enquanto Han mal conseguia sobreviver, Shai eliminava goblins como se estivesse passeando. Naquele momento, ele percebeu algo. As classificações do jogo continuavam funcionando, e a distância entre um herói de 1 estrela e 4 estrelas era gigantesca, mas o verdadeiro problema ainda estava por vir. Pouco depois da batalha terminar, surgiu a última etapa do tutorial, uma mecânica que Han conhecia muito bem e que sempre odiou, a síntese. No jogo, a síntese permitia fortalecer um herói sacrificando o outro. Um personagem era consumido e o outro recebia os benefícios. Simples, brutal e permanente. Assim que ouviu aquela mensagem, Han sentiu frio percorrer sua espinha, porque agora ele não era mais o jogador, ele era uma das peças do tabuleiro e sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Nesse momento, Cell apareceu novamente. Ela parecia nervosa, algo claramente estava diferente. Han tentou explicar que não deveria estar ali, tentou dizer que era Han Seijin, um jogador da Coreia, mas Cell não conseguiu entender o que estava acontecendo. Segundo ela, aquilo era impossível. Mesmo assim, não havia tempo para discutir. Ela o empurrou diretamente para a máquina de síntese. O processo começou. Han observou as mensagens surgindo diante de seus olhos. Um dos heróis seria destruído, o outro sobreviveria. Simples assim. E para ele, o resultado parecia óbvio. Ele era apenas uma estrela. E Shai era uma heroína de 4 estrelas. Nenhum jogador em sã consciência sacrificaria uma personagem tão rara para salvar alguém como ele. Era o fim. Pelo menos era isso que ele acreditava. Enquanto a máquina funcionava, Shai permaneceu calma. Ela parecia aceitar o seu próprio destino. Han não conseguiu acreditar. Nada fazia sentido. Então o processo terminou. E o impossível aconteceu. Han continuou vivo. Shai foi escolhida para desaparecer. Por alguns segundos ele ficou completamente paralisado. Aquilo desafiava toda a lógica do jogo. Uma heroína 4 estrelas havia sido sacrificada para salvar um personagem de 1 estrela. Era um erro absurdo. Algo que nenhum jogador experiente faria, mas o dano já estava feito. Shai começou a desaparecer lentamente. Mesmo diante da própria morte, ela não demonstrou medo, apenas aceitou o resultado. Pouco depois desapareceu completamente. Han ficou sozinho e cada vez mais convencido de que o jogador responsável por aquela conta não fazia ideia do que estava fazendo, ou simplesmente havia cometido um erro grotesco. Mas uma coisa era certa, aquele erro tinha salvado sua vida. Quando voltou sua atenção para o presente, os goblins continuavam avançando e a batalha real ainda estava acontecendo. Diana lutava desesperadamente para sobreviver. Os outros participantes corriam sem rumo. Alguns gritavam, outros imploravam por ajuda. Enquanto isso, Han tentava se adaptar à realidade daquele mundo. Foi então que uma conclusão começou a tomar forma. Ele finalmente entendia o que havia acontecido. Um monstro de nível 999, a criatura bugada. O sorriso que ela mostrou através da tela, tudo estava ligado. Han tinha certeza de que aquele monstro era responsável por trazê-lo dentro do jogo. Mas ao invés de entrar em desespero, ele tomou uma decisão. Se ele realmente estava preso naquele mundo, iria sobreviver, ficaria mais forte, descobriria a verdade e quando encontrasse o responsável por tudo aquilo, faria ele pagar. Mas antes de qualquer vingança, precisava resolver um problema muito mais urgente, continuar vivo, porque naquele mundo, os heróis de 1 estrela não costumavam durar muito tempo. Mesmo sobrevivendo à síntese, Han sabia que seu futuro continuava sombrio. Afinal, ele ainda era apenas um herói de 1 estrela. No mundo de Pick Me Up, isso significava uma única coisa, ele era descartável. Pouco tempo depois, a primeira missão finalmente chegou ao fim. Os goblins foram derrotados, a recompensa apareceu diante deles. Moedas, materiais, recursos básicos, exatamente como acontecia dentro do jogo. Mas enquanto os outros comemoravam por continuarem vivos, Han estava pensando em algo muito mais importante. Ele precisava aceitar a realidade. Não importava o quanto negasse, não importava o quanto desejasse acordar. Ele estava preso dentro de Pick Me Up e agora fazia parte do jogo. A partir daquele momento, sua sobrevivência dependeria apenas de uma única coisa, ficar mais forte, porque existiam apenas 2 formas de um herói morrer naquele mundo. A primeira era durante uma batalha, a segunda era através da síntese, e para alguém de 1 estrela, a segunda era quase garantida. Han começou a analisar sua própria situação. Os heróis de 1 estrela possuíam os piores atributos possíveis. Seu crescimento era horrível, suas estatísticas eram medíocres e normalmente serviam apenas para serem sacrificados. Se continuasse daquele jeito, cedo ou tarde acabaria desaparecendo. Por isso tomou uma decisão. Treinaria até não conseguir mais. Precisava aumentar suas chances de sobrevivência, mesmo que fosse por apenas um pouco. Durante seus treinos, uma lembrança antiga voltou à sua mente. Os tempos difíceis da juventude, os momentos que precisou sobreviver sozinho, sem ajuda, sem proteção, sem ninguém para apoiá-lo. Se conseguiu sobreviver naquela época, também conseguiria sobreviver agora. Enquanto treinava sozinho, alguém apareceu. Era Diana, a garota ruiva que havia lutado ao seu lado durante a missão. Ela observou Han por alguns segundos, depois perguntou o que ele estava fazendo. A resposta veio imediatamente, treinando para matar monstros. A sinceridade da resposta pegou Diana de surpresa, mas ela não foi embora. Na verdade, ela
Ela queria conversar. Durante toda a noite havia pensado na situação deles e chegado a uma conclusão. Chorar não resolveria nada. Entrar em pânico não resolveria nada. Precisava encontrar uma forma de sobreviver. Foi então que ela contou um pouco mais sobre si mesma. Seu pai era um caçador. Por conta disso, aprendeu a usar um arco e flecha desde pequena. Não era uma especialista, mas também não seria um peso morto. As palavras chamaram a atenção de Han. Diferente da maioria dos outros participantes, Diana estava tentando se adaptar. Ela não pretendia simplesmente esperar pela morte, e fazia toda a diferença. Han começou a analisar a garota. Ela era apenas uma heroína de uma estrela, mas havia conseguido matar goblins durante a missão. Além disso, possuía experiência com arco, e principalmente tinha vontade de sobreviver. No mundo de Pick Me Up, isso valia muito mais do que parecia, então ele tomou uma decisão. Iria ajudá-la. Diana ficou surpresa. Seu pai dizia que, para sobreviver, era importante escolher as pessoas certas para seguir. Talvez tivesse acabado de encontrar alguém assim. Pela primeira vez desde que chegaram naquele lugar, os dois formaram uma parceria, mas Sam ainda tinha muitas perguntas. Perguntas que apenas uma pessoa poderia responder, ou pelo menos tentar responder. Então ele chamou Cell. A fada apareceu quase imediatamente, claramente irritada, como sempre. Han começou fazendo uma pergunta simples. Ela era a única capaz de enxergar aquela janela de status? A reação da fada foi instantânea. Ela tentou desconversar, tentou mudar de assunto, mas aquilo apenas confirmou sua suspeita. Han tinha razão. Ele era diferente dos outros. Conseguia enxergar informações que ninguém mais podia ver. Níveis, status, mensagens, dados do sistema. Tudo exatamente como quando era jogador. Ao observar Cell, percebeu algo ainda mais curioso. Ela possuía um nível. E não era baixo. Nível 257. Aquilo significava que ela também seguia as regras daquele mundo. Han continuou pressionando. Perguntou sobre o mestre. Perguntou sobre o funcionamento daquele lugar. Perguntou sobre o tempo. Mas Cell se recusava a responder diretamente. Ainda assim, suas reações entregavam muito mais do que deveria. Cada expressão, cada tentativa de fugir do assunto acabava fornecendo novas pistas. Pouco a pouco, Han começou a montar o quebra-cabeça. Aquele mundo realmente funcionava como pick-me-up. Existia um mestre, o jogador responsável pela conta. Era ele quem dava as ordens, era ele quem fazia invocações, era ele quem decidia quem viveria e quem morreria. E todos os heróis precisavam obedecer, caso contrário, as consequências seriam terríveis. Han então explicou tudo para Diana. Eles precisariam escalar uma torre de 100 andares, sobreviver às missões, cumprir as ordens recebidas e chegar até o topo. Somente então poderia ter alguma esperança de liberdade. Diana ouviu tudo em silêncio. Parecia impossível, mas naquele momento não existia outra opção. Nos dias seguintes, Han começou a estudar cada detalhe daquele mundo. Descobriu que a comida e itens básicos reapareciam todos os dias. Descobriu que os ferimentos cicatrizavam muito mais rápido. Descobriu que o treinamento possuía um valor enorme. E foi então que ele percebeu algo que nunca havia entendido quando jogava. Os heróis mais fortes não eram apenas aqueles com melhores atributos. Os melhores eram os que treinavam, os que se esforçavam, os que continuavam avançando mesmo quando tudo parecia perdido. Foi assim que Han passou os 3 dias seguintes, treinando sem parar, observando, aprendendo e se preparando para o que estava por vir. Porque ele sabia que a paz não duraria muito. Mas cedo ou mais tarde o mestre voltaria a se conectar, e quando isso acontecesse, uma nova missão começaria, e dessa vez a dificuldade seria maior. 3 dias se passaram, 3 dias de treinamento intenso, 3 dias tentando sobreviver em um mundo onde qualquer erro podia significar o fim. E então, o mestre finalmente voltou. No instante em que Han sentiu aquela presença familiar, percebeu que o período de descanso havia acabado. Uma nova missão estava prestes a começar. Mas antes disso, algo importante aconteceu. O mestre realizou novas invocações. Luzes surgiram diante do grupo. 3 novos heróis apareceram: Aaron, Toby e Sans. Assim como aconteceu com todos os outros antes deles, os recém-chegados estavam completamente perdidos. Nenhum deles entendia onde estava. Nenhum compreendia o que estava acontecendo. E todos exigiam respostas. Mas Han já conhecia aquele roteiro, porque ele mesmo tinha passado por aquilo. Tentou explicar a situação rapidamente. Disse que precisavam se preparar, precisavam pegar armas, precisavam sobreviver. Mas os novatos estavam ocupados demais, entrando em pânico. Enquanto isso, o céu surgiu novamente. A fada anunciou que uma nova fenda dimensional estava sendo aberta. A próxima missão começaria imediatamente. Han correu até o arsenal, mas encontrou uma situação preocupante. Com tantos heróis haviam morrido carregando equipamentos, restavam poucas armas disponíveis. Mesmo assim, cada um pegou o que conseguiu. Só que os recém-chegados continuavam mais preocupados em reclamar do que em se preparar. Um deles exigia voltar para casa. Outro dizia que sua esposa estava esperando. Outro insistia que tudo aquilo era um absurdo. Han tentou alertá-los, mas era como falar com uma parede. O pior era que ele sabia exatamente o que aconteceria. Pessoas assim raramente sobreviviam. Logo todos atravessaram a fenda e quando chegaram ao destino, encontraram novos inimigos esperando por eles. Goblins. Mas não eram os mesmos de antes. Agora carregavam armas melhores e não estavam sozinhos. Ao lado deles havia lobos monstruosos, criaturas muito mais perigosas do que os inimigos enfrentados anteriormente. O simples olhar daqueles monstros foi suficiente para fazer os novatos congelarem. O medo tomou conta deles instantaneamente. Diana também ficou tensa, mas Sam percebeu algo interessante. Ela já não era a mesma garota assustada da primeira missão. Estava evoluindo, estava começando a se adaptar, e isso fazia toda a diferença. Sem perder tempo, Han dividiu as funções. Diana ficaria responsável pelos goblins, ele cuidaria dos lobos. Era um plano simples, mas eficiente. Os novatos, por outro lado, continuavam praticamente inúteis. Quando o primeiro lobo avançou, Han partiu para o confronto. A criatura abriu a boca mostrando suas presas enormes, mas Han não recuou. Ele avançou primeiro. Sua espada atravessou a cabeça do monstro. Mesmo assim, o lobo continuou se movendo.
Aquilo mostrou o quanto aqueles inimigos eram mais resistentes. Sem hesitar, Han girou uma arma com força. A lâmina rasgou o interior do ferimento e finalmente o lobo caiu morto. Mas não havia tempo para comemorar. Outro monstro já avançava, a batalha continuava. O segundo lobo era mais cauteloso, desviava dos ataques, buscava oportunidades, mas Han também estava ficando mais experiente. No momento exato em que o inimigo tentou recuar, ele atacou. A espada encontrou o alvo, e mais uma vez o monstro caiu. Quando olhou para trás, percebeu que Jaina havia resolvido sua parte da luta. Praticamente todos os goblins estavam mortos. Vários deles carregavam flechas espalhadas pelo corpo. Han quase não acreditou. Ele havia usado os monstros como verdadeiros alvos de treinamento. O crescimento da garota era impressionante. Pouco depois, o combate terminou. Mais uma vitória, mais recompensas, mais experiência e, acima de tudo, mais sobreviventes. Infelizmente para Han, os 3 novatos também continuavam vivos, mas isso não preocupava muito, porque ele sabia algo que eles ainda não sabiam. Sobreviver não era garantia de nada naquele mundo. Na verdade, existiam destinos piores do que morrer em batalha. Após retornarem, Han começou a analisar suas estatísticas. Sua força havia aumentado e seu corpo estava evoluindo, o treinamento estava funcionando. Cada dia deixava mais forte, mas enquanto observava seu próprio progresso, também começou a entender algo importante sobre o sistema. As profissões influenciavam diretamente os heróis. Marmota, por exemplo, havia sido um mercenário, por isso possuía 2 estrelas. Já os heróis de uma estrela normalmente eram pessoas comuns, fazendeiros, comerciantes, civis, pessoas sem experiência de combate. Isso explicava por que tantos entraram em pânico durante as batalhas, e também explicava por que poucos sobreviviam. Enquanto Han refletia sobre tudo isso, Jaina tentava conversar com os novatos. Ela acreditava que ainda poderia se tornar aliados úteis, mas Han não compartilhava do mesmo otimismo. Para ele, aqueles homens estavam caminhando diretamente para o próprio fim. Não treinavam, não lutavam, não evoluíam, apenas reclamavam. E pick me up, isso era praticamente uma sentença de morte. Mesmo assim, os dias continuaram passando. Han e Jaina treinavam sem parar. Ela aprimorava sua montaria, ele aprimorava sua técnica com espada, e a cada treino ficavam mais fortes. A cada batalha acumulavam mais experiência. Enquanto isso, os outros continuavam procurando uma saída que não existia. Mas a tranquilidade estava prestes a acabar, porque o mestre logo retornaria, e a próxima decisão dele mudaria completamente o destino daquele grupo. Uma decisão cruel, uma decisão inevitável, uma decisão que provaria mais uma vez que naquele mundo os fracos não tinham valor algum. Han estava certo desde o começo. Os novatos que se recusavam a lutar estavam caminhando diretamente para a própria destruição, mas eles ainda não sabiam disso. Os dois treinavam diariamente. Jaina aperfeiçoava sua mira, Han melhorava seus reflexos e suas técnicas com espada. O treinamento era duro. As flechas disparadas por Jaina voavam constantemente em sua direção, e Han precisava desviá-las ou bloqueá-las. Nem sempre conseguia. Algumas acertavam seu corpo, mas os ferimentos cicatrizavam rápido naquele mundo. Por isso ele continuava insistindo. A dor era apenas uma ferramenta de treinamento. Enquanto mais treinavam, mais fortes ficavam. Os dias passaram, dessa forma até que o mestre retornou novamente. No mesmo instante, Cell apareceu convocando todos para a praça principal. Depois de alguns socos e ameaças, finalmente resolveram obedecer. A próxima missão estava prestes a começar. Pouco depois, uma nova fenda dimensional foi aberta, e o grupo foi transportado novamente. Desta vez, o objetivo continuava simples: eliminar todos os inimigos. Mas os monstros estavam ficando mais fortes. Os goblins agora possuíam armaduras, alguns carregavam bestas, outros utilizavam equipamentos melhores. A evolução dos inimigos era evidente. Mas Sam não ficou preocupado. Durante seus últimos dias, ele havia se preparado exatamente para aquilo. Assim que a batalha começou, avançou imediatamente. Seu escudo atingiu um goblin cheio. Em seguida, sua espada encontrou outro alvo. Os movimentos estavam mais precisos, mais rápidos, mais eficientes. Diana demonstrava o resultado dos próprios treinamentos. Suas flechas acertavam o alvo com muito mais facilidade. Cada disparo era mais letal que o anterior. A missão terminou rapidamente. O terceiro andar não representou grandes dificuldades, pelo menos não para Han e Jaina. Os outros continuaram praticamente inúteis. Mal participaram da batalha, mal contribuíram para a vitória. E isso era exatamente o que preocupava Han, porque ele sabia como o sistema funcionava. Quem lutava evoluía, e quem não lutava permanecia estagnado. E os heróis estagnados acabavam sendo descartados. Após a missão, uma nova recompensa foi distribuída. Mas o que chamou a atenção de Han foi outra coisa. O mestre utilizou uma espécie de seleção aleatória. Acabou enviando o grupo para uma zona segura localizada no primeiro andar. Aquilo foi uma boa notícia. O crescimento dela era impressionante. A garota havia chegado assustada naquele lugar e estava desaparecendo. Então o que aconteceu? O grupo recebeu uma nova convocação. Uma enorme estrutura surgiu diante deles. Uma construção que Han conhecia muito bem. Seu coração afundou imediatamente, porque ele sabia exatamente o que era aquilo. A linha de síntese. O local onde os heróis inúteis eram descartados. Outros não entenderam, mas Han entendeu, e perfeitamente. O mestre estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o destino de algumas pessoas para sempre. Diante da enorme porta surgiram duas opções: sacrificar ou fortalecer. O sistema precisava escolher quais heróis continuariam existindo e quais desapareceriam. Os novatos começaram a ficar nervosos. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas Han não demonstrou surpresa. Para ele, aquilo era inevitável. Então a porta começou a se abrir, e os primeiros nomes foram chamados: Jaina
em um dos heróis mais inúteis do grupo. A garota ficou assustada, mas Han tentou tranquilizá-la. Disse que ela não precisava se preocupar, porque ela havia feito tudo certo. Enquanto isso, o outro homem estava em desespero. Ele gritava, questionava, dizia que aquilo era injusto. Afirmava que havia sido sequestrado, que nunca pediu para estar ali. Mas para o sistema nada disso importava, porque existia apenas uma pergunta relevante: o que ele fez para sobreviver? E a resposta era simples: nada. Quando o processo começou, o homem desapareceu lentamente. Seu corpo se transformou em partículas de luz e poucos segundos depois, nada existia mais. Diana voltou sozinha, assustada, sem entender completamente o que havia acabado de testemunhar, mas Sam compreendia perfeitamente. Era preciso provar constantemente seu valor, e aquela era apenas a primeira eliminação, porque logo em seguida outro nome seria chamado, e dessa vez a situação ficaria muito mais perigosa.